Vamos ouvir, irmãos, a palavra de Deus. A palavra está com o nosso irmão missionário Carlos Eduardo, que irá proferir o sermão deste domingo, dessa noite. Meus irmãos amados, graça e paz. Amém? Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, entoando a Ele cânticos de adoração, podendo, irmãos, ter comunhão com Ele e com o povo dEle. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 24. Nós vamos meditar neste Salmo nesta noite. Pela manhã nós meditamos acerca da ascensão de Jesus Cristo, mensagem pregada pelo pastor da nossa igreja, em Atos, capítulo 1, do 1 ao 11. E nessa ocasião, irmãos, nós continuaremos meditando acerca desse tema, mas agora no Salmo de número 24. Salmo 24. Nós vamos ler os seus 10 versos. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé, porque hoje eu quero ler juntamente com os irmãos esse texto, respeitando assim a estrutura dele, a forma dele. Então nós vamos ler de forma alternada. Nós vamos ler de forma alternada até o verso 6, e do 7 em diante nós leremos todos juntos. Os irmãos entenderam? Do 1 ao 6 nós leremos alternadamente, e do 7 em diante nós leremos bem forte o que diz a palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Leamos então. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos, é puro de coração, ele não entrega a sua alma ao falsário, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Todos, até o final. Levantai, ó portas, as cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nós vamos fazer mais uma oração nesse instante. Ó Deus, Tu que és o Rei da Glória, nós como Teus servos, ó Deus, nos submetemos à Tua autoridade, ao Teu governo soberano sobre nós e sobre tudo que há. Ó Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. O nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor fale poderosamente aos nossos ouvidos, de modo que a Tua palavra transforme as nossas vidas, Senhor. De modo, ó Deus, que nós possamos ser santificados pelo Senhor, que possamos ser, Deus, transformados, ter o nosso caráter mudado à semelhança de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor faça isso em nós através da Tua palavra. Que nada, Senhor, atrapalhe este momento de meditação na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito opere em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é Deus. E, irmãos, todos nós aqui sabemos e professamos isso. Nenhum cristão verdadeiro nega que Jesus Cristo é Deus, pois sabe que é exatamente isso que as Escrituras ensinam. Quando João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João está falando de Jesus Cristo.
Paulo diz em Colossenses que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus, meus irmãos, e a Escritura mostra isso de forma bastante clara. Em ocasiões em que ele perdoou pecados, salvou pecadores, recebeu adoração. Jesus recebeu adoração no seu nascimento. Jesus foi reconhecido como Senhor e Deus na ocasião da sua morte. Jesus foi adorado, irmãos, quando ele se mostrou ressurreto. As mulheres o adoraram, os seus discípulos o adoraram. Tomé, quando tocou nas cicatrizes dos cravos, na cicatriz da lança do seu lado, ele não pôde declarar outra coisa senão dizer: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo, meus irmãos, é Deus. Se isso é verdade e cremos que é, segue-se, portanto, irmãos, que Jesus Cristo possui o mesmo poder, a mesma soberania que Deus o Pai possui, porque eles são iguais, eles são um. Jesus Cristo mesmo disse: eu e o Pai somos um. Afinal de contas, irmãos, Jesus Cristo criou este mundo, então ele governa sobre este mundo. João diz em João capítulo 1, verso 3, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Na qualidade de criador e sustentador do universo, Jesus Cristo tem autoridade inerente a tudo, sobre tudo e todos. Ele sempre teve e sempre terá essa soberania sobre todas as coisas, porque, como já dissemos, Jesus Cristo é Deus. No entanto, meus irmãos, se examinarmos atentamente o que as Escrituras nos dizem sobre a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, nos parece claro que nós temos que concordar que ele está reinando também na qualidade de um homem que recebeu o direito de governar sobre o mundo. Jesus Cristo, irmãos, recebeu esse direito de governar o mundo por ter ele realizado uma obra que o fez digno de tal posição, desta posição de governo. Esses dois ensinos parecem não se harmonizar muito bem, porque por um lado a Bíblia ensina que Jesus é Deus e ele governa sobre todas as coisas. Por outro lado, irmãos, a Bíblia ensina desde o Antigo Testamento que Jesus Cristo haveria de receber e recebeu uma autoridade sobre todas as coisas. Veja, as duas doutrinas são bíblicas. Jesus sempre teve autoridade sobre tudo e todos, porque é Deus, mas Jesus Cristo recebeu autoridade sobre tudo e todos, porque ele é o Deus encarnado, o Deus homem, a semente da mulher, o segundo Adão, o Messias, o descendente de Abraão, o filho de Davi, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus recebe, irmãos, essa autoridade de uma forma toda especial e nova, de uma forma inédita, como o pastor falou hoje pela manhã. Jesus Cristo, irmãos, recebe como recompensa da sua vitória o governo sobre o mundo que ele venceu e conquistou. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus Cristo angariou, ele conquistou o direito sobre todas as coisas de uma maneira que ele não tinha antes, porque ele governava como Deus, é verdade, mas agora ele retorna aos céus como Deus homem, e ele recebe como o homem perfeito que é a autoridade, a exaltação para governar sobre tudo e todos. Jesus Cristo foi exaltado a uma posição de triunfo, de modo que agora todas as nações lhe foram dadas por herança e todas as extremidades da terra por sua possessão. Nós lemos isso hoje no Salmo 2, versos 5 a 9. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Ele foi coroado de glória e de honra. Hebreus 2, 9. Ele domina sobre todos os seus inimigos que agora estão debaixo dos seus pés. É o que diz o Salmo 110, versos 1 a 4. A ele foi dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio eterno não passará, e o seu reino jamais será
destruído. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é Rei, Ele é Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Romanos capítulo 14, verso 9. A Ele estão subordinados anjos, potestades e poderes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Depois de ter realizado a sua obra, irmãos, Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E na sequência ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Jesus está dizendo: todas as nações são minhas, elas me foram dadas, e vocês, meus discípulos, vão buscá-las para mim, porque todas pertencem a mim. E este salmo, irmãos, que nós meditaremos nessa noite, também aponta para essa realidade, para esse estado de exaltação de Jesus Cristo, do Deus homem, que venceu o mundo e agora conquistou o direito de governar sobre ele. Este salmo, irmãos, que é usado historicamente pela igreja como uma forma de celebração, de cântico, também do domingo de Ramos, primeiro domingo da Semana Santa. É também, irmãos, relacionado à ascensão de Cristo pela igreja ao longo da história, devido à sua descrição do poder e da glória do Senhor, que assume o seu lugar santo. É sobre isso que esse texto fala. Deus entrando no seu lugar santíssimo após ter sido vitorioso numa batalha. E essa entrada triunfante foi interpretada historicamente como uma antecipação da ascensão de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, este salmo é um salmo messiânico, um salmo que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. É uma profecia que se cumpriu na exaltação de Cristo à destra de Deus Pai, prenunciando assim a sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. E quando nós olhamos para este salmo, meus irmãos, nós percebemos que ele muda de assunto, até de uma forma abrupta. Nós percebemos que ele tem 3 divisões aqui, bem naturais, bem fáceis de perceber, e com assuntos aparentemente diferentes. E por causa desse aspecto, irmãos, muitos acreditam até que este salmo, ele é na verdade 3 salmos. 3 salmos que foram compilados em um só pelo seu autor, que, como diz a epígrafe aí, é Davi, o rei Davi. Irmãos, nós não sabemos o contexto, qual foi o momento em que Davi compilou este salmo, compôs esse salmo, mas o maior palpite é que ele foi pelo menos entoado na ocasião em que Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, para o Santo dos Santos, o seu lugar de origem, depois dela ter sido roubada pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 4 narra esses eventos. O povo de Deus deixou de confiar no Senhor, e por causa disso a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, foi levada pelos filisteus. E ela passou um tempo na mão dos filisteus, e os filisteus perceberam, irmãos, o quão perigoso era estar na presença de Deus. Ao verem o seu deus Dagon destruído por causa da presença da arca, ao verem os tumores e as mortes por causa da presença da arca, aqueles homens resolvem jogar fora, se livrar daquilo. A arca então passa de mãos em mãos, até que Davi, uma vez estabelecido o reino de Israel, resolve trazer a Arca da Aliança de volta para o seu lugar. Se for esse o caso, se de fato foi nesta ocasião, irmãos, é provável que quando a Arca da Aliança entrou na Cidade Santa e assumiu o seu lugar original, o povo provavelmente se congregou em torno daquele evento, daquela entrada gloriosa de Deus, porque a arca representava a presença de Deus, entoando este salmo. O povo então louva o Senhor, celebra o retorno do glorioso Rei ao seu lugar santíssimo. E assim, irmãos, como a Arca da Aliança retorna ao Santo dos Santos, assim também, irmãos, depois de ter passado pelas mãos dos filisteus, assim também Cristo, depois de ter passado pela mão dos pecadores, dos inimigos de Deus, porque Ele mesmo disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Depois de ser levado de mãos em mãos, de autoridades em autoridades, depois de ter morrido,
ressuscitado, vencido os seus inimigos, Jesus Cristo volta para o santo lugar. Jesus Cristo volta para a presença de Deus, o Pai, nos céus. Cristo regressa vitoriosamente para os céus em glória, triunfando de uma vez por todas sobre a morte, o pecado, sobre as trevas. Irmãos, Jesus Cristo é este Rei da Glória. Este salmo nos pergunta: quem é o Rei da Glória? E a resposta para essa pergunta, meus irmãos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que é vitorioso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E como nós já dissemos, irmãos, esse salmo ele tem 3 estrofes. Uma que vai do verso 1 ao 2, nos mostrando a extensão do reino de Cristo, nos mostrando que, sobre o que e sobre quem Cristo é Rei. Dos versos 3 a 6, o texto vai nos falar, irmãos, a respeito das leis, dos preceitos desse reino de Cristo. E vai nos falar das exigências que este Rei Jesus tem sobre o seu povo, sobre os seus súditos. E dos versos 7 a 10, o Salmo nos mostra a glória deste Jesus, a glória deste Rei exaltado. Vamos observar, irmãos, esta primeira estrofe, versos 1 e 2. Peço que os irmãos leiam bem alto, por gentileza. O salmista, então, irmãos, neste salmo ao grande Rei, neste salmo ao glorioso Rei, ele começa exaltando ao Senhor, por causa da extensão do seu reinado, que abrange todo o universo. Tudo é dele, é isso que o salmista diz. O primeiro verso, irmãos, revela isso de forma bastante clara, quando ele diz: ao Senhor, ou do Senhor é a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ou seja, irmãos, a terra, tudo o que preenche a terra, inclusive as pessoas, pertence ao Senhor e mais ninguém. O salmista diz isso aqui de forma categórica: Deus é o dono de tudo e nada foge ao seu controle. Meus irmãos, a terra é do Senhor, o mar é do Senhor, os astros são do Senhor, as galáxias com suas estrelas colossais, todas elas são do Senhor. Ele as chama pelo nome. Tudo isso pertence a Deus. Os peixes que percorrem as sendas dos mares e dos rios, tudo isso, irmãos, pertence ao Senhor. Tudo que é visível é do Senhor. Aquilo que é invisível também pertence ao Senhor. O ouro é do Senhor, a prata é do Senhor, qualquer riqueza encontrada na crosta terrestre é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E o salmista, ele diz que os homens também, as pessoas, aqueles que habitam na terra, pertencem ao Senhor. Homens de todas as raças, de todas as culturas, todos eles estão debaixo do poderio, do senhorio de Deus. É importante destacar, irmãos, que quando o salmista fala que ele é Senhor sobre todos os que habitam a terra, ele não está pensando apenas no seu povo. Ele está falando que Deus é Senhor de todos, e todos aqui significa todos mesmo. Não seria um erro se pensarmos que o salmista tem em mente aqui até mesmo os povos pagãos, até mesmo os inimigos de Deus, eles são do Senhor. Todos eles pertencem ao Senhor. Os ímpios não são ímpios porque existem de forma independente de Deus, mas porque negam e resistem à sua soberania. Todavia, irmãos, querendo eles ou não, eles não são capazes de estarem além do domínio do Senhor, porque o território do governo do Senhor, ele abrange todo o universo. Não há como se esconder da presença do Senhor, não há como estar além do reino do Senhor, do reinado do Senhor, seu reinado soberano. O salmista diz isso no Salmo 139. E talvez alguém possa indagar: de onde vem toda essa autoridade? Por que Deus é Senhor sobre tudo e todos? Porque somente Ele e mais ninguém governa sobre todas as coisas. E eu convido você a ver a resposta disso no verso 2. O salmista diz: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A terra, as coisas da terra e as pessoas que habitam na terra são do Senhor,
simplesmente porque foi Ele quem as criou. E é Ele quem sustenta todas as coisas. Irmãos, há dois verbos aqui interessantes neste verso 2, que nós devemos prestar um pouco mais de atenção. O verbo fundar e o verbo estabelecer, na segunda frase do verso. Deus fundou e estabeleceu a terra, é isso que o salmista nos diz neste segundo verso. Irmãos, o primeiro verso se refere a uma obra que Deus fez no passado, a algo que Deus fez de forma definitiva, de uma vez por todas. Quando não havia tempo, Deus, no princípio, criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Mas de acordo, irmãos, com alguns comentaristas, a segunda frase, e portanto o segundo verbo, ele aparece de uma forma diferente no original, que dá a ideia de algo que Deus continua fazendo, de forma repetitiva, de forma constante. Se for esse o caso, irmãos, a melhor tradução seria: e sobre as correntes ele a estabelece. Essa ideia de correntes de águas traz essa ideia de algo sequencial, de algo contínuo. Então, irmãos, Deus criou o universo no princípio, e desde então Ele sustenta todas as coisas. Desde que Ele criou, Ele mantém o universo funcionando, Ele sustenta todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, o salmista está dizendo que o Senhor é rei de tudo, simplesmente porque Ele criou e sustenta absolutamente tudo. Ele mantém o universo coeso, Ele mantém o universo funcionando, Ele mantém o universo em perfeita harmonia. Irmãos, os cientistas cristãos, aqueles que tentam relacionar, na verdade, identificar as relações da ciência com a fé cristã, até numa tentativa de mostrar que não há contradições entre elas, mas que elas podem sim se conversar, eles designam isso de o ajuste fino da criação. Eles entendem e estão corretos em entenderem que o universo está finamente ajustado. Irmãos, isso é brilhante porque, de fato, o universo ele funciona de forma coesa, de forma coerente, de modo que é possível vivermos neste mundo. Esses homens mais instruídos nessas áreas explicam que se, por exemplo, a Terra estivesse mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados. Se estivesse mais distante, morreríamos congelados. Veja, o universo está finamente ajustado. O universo está funcionando com harmonia, com perfeição. Irmãos, isso não é fruto do acaso. Isso não é, irmãos, isso não acontece de forma espontânea. É a mão poderosa de Deus que sustenta todas as coisas. É Deus estabelecendo aquilo que Ele fundou no princípio. Por isso, irmãos, é que Ele detém a propriedade absoluta sobre todas as coisas. Ninguém além de Deus governa sobre tudo e todos. Irmãos, e tudo isso que nós entendemos a respeito de Deus pode e deve ser aplicado a Jesus Cristo. Lembremos do texto que eu já citei de João 1:3. Sem Ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, este Deus Criador aqui que o salmista nos mostra no verso 2, é Cristo. Cristo que criou e continua sustentando todas as coisas. Quer ver uma coisa? Cruze isso com outras passagens do Novo Testamento, como por exemplo, Colossenses 1:17, onde Paulo diz que nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. É Ele quem sustenta todas as coisas. Ou Hebreus capítulo 1, verso 13, que nos assegura que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é criador e mantenedor de tudo. Jesus Cristo é o criador e sustentador do universo, portanto, a Ele pertence todas as coisas. Além disso, irmãos, como nós já dissemos no início, Jesus Cristo recebe uma nova autoridade sobre tudo. Ele já era Senhor na qualidade de Deus, enquanto Deus ele já governava sobre tudo, mas Jesus recebe um novo direito, um direito inédito, todo novo, todo especial, em virtude da sua obra redentora. Jesus criou, Jesus sustenta e Jesus comprou o universo. Jesus redimiu o universo e Ele vindica esse direito. Jesus Cristo vindica o seu direito sobre o mundo, não apenas por tê-lo criado e sustentado, mas também por tê-lo
redimido com seu sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu, irmãos, não apenas para salvar pessoas. A obra de Cristo restaura a criação que foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, pelo nosso pecado. O Cristo que morreu e ressurgiu dos mortos, agora está à destra de Deus Pai e governa sobre absolutamente tudo. Abraham Kuyper, um homem que contribuiu muito para a fé cristã, no final do século XIX, início do século XX, um homem que foi um filósofo, um pensador cristão, um teólogo, um político. Ele fez uma das declarações, irmãos, mais certeiras a respeito do senhorio de Cristo. Ele diz: não há 1 centímetro quadrado em toda a extensão do universo sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer: isto é meu. Não há, irmãos, 1 centímetro quadrado que Cristo possa olhar assim e dizer: isso não me pertence. Tudo e todos estão debaixo do seu senhorio. Mas o salmista continua, e na segunda estrofe ele traz um novo assunto. Observe comigo os versos 3 a 6. O salmista diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Segunda estrofe, ela muda para um assunto totalmente diferente, mas ainda assim relacionado com o anterior, porque ele ainda está falando deste Rei da Glória. E agora ele passa a falar dos preceitos, das leis deste reino, e do povo deste rei, porque ele é um rei, e ele tem o seu território, sobre o qual ele reina. Este território também está preenchido por súditos, por servos. Irmãos, note que não apenas o tema muda, não apenas o assunto, mas também a dinâmica do poema. A estrutura, ela muda um pouco, e isso se dá por causa do estilo antifônico, né? Este salmo, ele é uma antífona. Ele é um tipo de cântico que deveria ser executado de forma alternada, por várias vozes, conduzido por um solista, e em alguns momentos haveria alguns momentos de resposta em que toda a congregação em coro louvava ao Senhor. Esse salmo provavelmente era lido dessa forma. Davi então levanta uma questão, que provavelmente era declarada pelo solista, pelo dirigente. E ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Em outras palavras, quem é que tem permissão para se apresentar a este rei, para entrar na corte deste grande rei, para ter uma audiência com esse rei? Que tipo de pessoa será admitida na presença deste Deus que é rei nos céus? E a resposta está no verso 4 em diante, que revelam o caráter do cidadão dos céus, como nós já lemos aqui no Salmo 15, que é quase idêntico a este salmo que nós estamos meditando. E estes versos, irmãos, trazem à tona a verdade de que Deus é um Deus santo, de que Deus é um Deus santo que habita num lugar santo, e portanto aqueles que se apresentam a Ele devem ser santos também, santos para o seu próprio bem, santos para a sua própria proteção, porque como diz Deuteronômio capítulo 4, verso 24, Deus, Ele é como fogo consumidor, Deus consome como fogo abrasador, Ele consome o pecado. O pecado, irmãos, não resiste diante da presença do Senhor. E as exigências, elas são detalhadas, a semelhança do Salmo 15 que nós já lemos, a partir do verso 4, quando o salmista diz assim: o que é limpo de mãos, ele começa a especificar aquele que pode habitar no monte do Senhor. Ele é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este que tem essas qualificações, esses atributos, ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ou seja, irmãos, para entrar na presença deste grande rei,
Para entrar na presença de Deus nos céus, é necessário ser obediente de forma externa e interna também. É necessário ser puro por fora e por dentro, mãos limpas e coração puro. É isso que o salmista quer dizer. Mãos limpas não tem a ver com mão, literalmente, lavar as mãos. Ele está falando das ações do indivíduo. Ele está falando das ações externas de alguém, que devem estar em conformidade com as leis, os preceitos do Senhor. Se refere às atitudes. Por outro lado, o coração puro tem a ver com o caráter, com a pureza interna, com a integridade de alguém. É preciso ser santo por dentro e por fora. As intenções, as motivações do coração e as atitudes devem ser todas santas para estar na presença de Deus. E a segunda estrofe do verso, a segunda linha do verso 4 vai nos mostrar, irmãos, que Deus proíbe também a idolatria e requer do cidadão dos céus a revelação da verdade, um compromisso com a verdade. É isso que ele quer dizer quando ele diz que aquele que habita nos céus, ou que pode habitar nos céus, é aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Uma fala que muitos comentaristas entendem como uma proibição à idolatria. Falsidade aqui provavelmente é falsos deuses. Não se entrega aos falsos deuses e, consequentemente, não jura dolosamente. O que age assim pode estar na presença do Senhor. Por todos esses aspectos, irmãos, que nós apresentamos aqui, este salmo é visto como um anúncio da ascensão de Jesus Cristo. Como nosso irmão presbítero Esdras explicou já na liturgia, com o salmo de número 15. Pois somente Jesus Cristo cumpre esses requisitos. Somente Jesus Cristo é limpo de mãos, puro de coração, nunca, jamais entregou a sua alma à falsidade e nunca proferiu nenhuma mentira, nunca jurou dolosamente. Jesus Cristo, irmãos, tem mãos limpas. É isso que Hebreus 4:15 nos mostra. Apesar de ter sido tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas o autor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. As suas mãos eram limpas. O coração de Jesus, meus irmãos, é puro. Ele jamais entregou a sua alma à falsidade. Nele só havia verdade. João capítulo 1, verso 14. Ele, Jesus Cristo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus nunca jurou dolosamente. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Somente Jesus Cristo satisfaz estes requerimentos. Somente Jesus Cristo cumpre o que é requerido dos cidadãos dos céus aqui neste salmo. Somente Jesus Cristo recebeu a bênção do Senhor, como nos diz o verso 5. E a ressurreição, irmãos, foi a grande vindicação do Filho sem pecado, do Filho de Deus perfeito. E a boa notícia, irmãos, é que Jesus satisfaz esses requerimentos. E Ele conquista um direito, uma bênção que Ele outorga a nós, a sua igreja. Ele chama consigo uma geração de eleitos, uma geração de pessoas que fazem parte da aliança. Verso 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele subiu aos céus. E após ele, irmãos, nós subiremos, porque nós descansamos nos méritos de Cristo. Pregando no Salmo 24, Charles Spurgeon diz isso. Ele diz assim: é possível que você diga, eu não habitarei no céu de Deus, pois não tenho mãos puras, nem coração puro. E aí ele diz, olhe para Cristo que já subiu a colina santa. Ele entrou como precursor daqueles que nele confiam, seguiu os seus passos e repousam sobre os seus méritos. Ele cavalga triunfantemente no céu, e você cavalgará lá também, se você confiar nele. Jesus Cristo subiu aos céus. Jesus Cristo foi assunto aos céus, garantindo assim, irmãos, que um dia nós também subiremos aos céus com ele. O salmista termina, e aqui ele irrompe juntamente com o povo em coro, glorificando este rei exaltado, este rei vitorioso
nas batalhas. Peço que os irmãos, por gentileza, mais uma vez, leiam a última estrofe que vai do verso 7 ao 10. Este é o momento, irmãos, é o ponto mais alto, o clímax deste poema. E o momento de maior fervor nessa ocasião, em que o povo começa a glorificar, a exaltar a este Rei da Glória. A chegada do grande Rei é triunfante. A chegada do grande Rei é cheia de celebração. Ele é ovacionado, celebrado, aclamado ao entrar na Cidade Santa. E para que a gente possa conjecturar, imaginar como foi essa cena, irmãos, é preciso lembrar do estilo desse salmo. Ele é uma antífona, ele deveria ser lido de forma alternada, como nós já dissemos. Então, irmãos, a canção era entoada através de uma chamada por parte do dirigente, provavelmente um levita, e uma resposta por parte da congregação em coro que declarava o nome deste grande rei. Deve ter acontecido algo mais ou menos assim, irmãos. Primeiro, o coro cantou do lado de fora dos portões, exigindo a abertura dos portões, para que o rei entrasse triunfantemente. E eles diziam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas antes que aquelas portas fossem abertas, o porteiro, aquele que estava responsável por aqueles portais, do lado de dentro, perguntava, a fim de obter a identidade de quem estava chamando. Então surge a pergunta: quem é esse Rei da Glória? Aqueles homens que estavam do lado de fora declaravam: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Ele que vem poderoso, vitorioso, triunfando sobre os seus inimigos da batalha. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. E a essa altura, irmãos, o coral repetia a convocação. Repetia mais uma vez a exigência: levantem as portas, abrem os portais, para que entre o Rei da Glória. E o porteiro perguntava mais uma vez. Os irmãos perceberam que o texto é repetitivo. Isso, irmãos, não porque era difícil de ouvir, mas é porque o povo ansiava por ouvir aquela feliz declaração, aquela boa nova. Eles queriam, irmãos, ouvir aquela deslumbrante mensagem mais uma vez. Então eles perguntam: quem é o Rei da Glória? E por fim todos declaravam juntos: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se for realmente assim, nós não sabemos. Essa interpretação, irmãos, ela parte de algumas narrativas, principalmente ali de crônicas, que narram alguns momentos de culto, em que o povo entoavam alguns salmos, como o Salmo 136, que era cantado de forma responsiva. Mas o cerne da questão, irmãos, é que o Senhor, o Rei da Glória, o Deus vitorioso, volta para o seu lugar, volta para o santo lugar e é celebrado. E essa verdade é celebrada, irmãos, nesta ocasião, quando o povo recebe a Arca da Aliança de volta na cidade de Jerusalém. Mas este salmo, irmãos, ele é revelado de maneira mais significativa muitos séculos depois da chegada da Arca da Aliança. Ele cumpre o seu propósito, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus fez a sua entrada triunfal nos céus. Ele foi ovacionado, ele foi celebrado ao entrar nos céus. Spurgeon, pregando neste salmo, ele diz que poderia imaginar os anjos se amontoando um por cima do outro para ver a chegada do Rei da Glória, para ver a chegada do Deus homem que venceu a batalha e que regressou vitoriosamente ao Santo dos Santos. Meus irmãos, 3 dias depois da sua ressurreição, da sua crucificação, na ocasião da sua ressurreição,
Jesus Cristo, ele cumprimentou Maria Madalena e deixou um recado para ela, que ela deveria levar aos discípulos. Ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus Cristo inclui a igreja aqui agora, e ele diz: eu subirei a colina. Avise aos meus irmãos que eu subirei o monte do Senhor. Eu sou apto para estar na presença do Senhor. E o meu Deus é o vosso Deus. O meu Pai é o vosso Pai. Jesus estava falando, irmãos, do seu retorno aos céus em glória, como um rei vitorioso. Embora os evangelhos não relatem detalhadamente como foi o momento em que Jesus chegou no céu, nós temos alguns vislumbres deste glorioso acontecimento em algumas passagens do Novo Testamento. Filipenses 2,9 diz que Deus exaltou a Jesus Cristo ao lugar mais alto e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome que o Pai dá ao Filho é o mesmo nome que aparece nesse salmo, irmãos. O nome de Senhor. O nome de Senhor, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Efésios 1, versículo 20 e 21, texto bastante conhecido, Paulo diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar à direita dele nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Em Colossenses, capítulo 2, Paulo declara que Jesus Cristo despojou os principados e potestades, fazendo deles um escândalo, fazendo deles um espetáculo público, expondo eles ao desprezo. É isso que Paulo diz, triunfando sobre eles de uma vez por todas na cruz. Como um herói conquistador, como um vitorioso nas batalhas, Cristo tem o direito de entrar à cidade celestial e se posicionar à destra de Deus Pai. Meus irmãos, que essas verdades devem causar em nossas vidas? Qual a atitude que nós devemos ter diante disso? Quais são as aplicações práticas desta verdade de que Cristo subiu aos céus e está à direita de Deus Pai? Essas verdades, irmãos, elas devem tranquilizar o nosso coração, porque nós olhamos para esses requisitos e olhamos para nós mesmos e declaramos: eu não posso entrar no céu de Deus, eu não posso subir a colina santa, eu não sou apto para viver na presença de Deus, porque Deus é puro, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, e vemos que Ele conquistou todas essas coisas, Ele andou com perfeição no meio de nós, e os méritos que Ele tem repousam sobre nós, e nele nós podemos habitar com Deus. Irmãos, essa é uma verdade gloriosa que deve moldar toda a nossa vida. Talvez muitos podem se perguntar, qual é a razão de ser crente? Por que vale a pena ser cristão, sendo que a igreja sempre foi, ainda é, perseguida? A igreja sofre, a igreja passa por dificuldades. Nós somos a igreja militante, não é assim que nós dizemos? Por que nós ainda insistimos nisso? Porque nós cremos, irmãos, que o nosso Deus exaltou a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós cremos que tudo está debaixo do seu governo. Nós cremos, irmãos, que todos os inimigos da igreja já estão debaixo dos pés do Rei Jesus. E quando Ele voltar, Ele consumará essa obra, destruindo de uma vez por todas os seus inimigos, os inimigos da igreja. Nós podemos descansar, irmãos. Jesus Cristo diz: no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos bom ânimo, irmãos, nessa vida, porque Cristo venceu o mundo.
Ele está no trono, todos os inimigos já foram derrotados. E Ele voltará com poder e grande glória. E quando isso acontecer, nós veremos o nosso Rei face a face. Nós habitaremos com Ele no monte do Senhor. Que nós, irmãos, possamos olhar para essa verdade e sermos, de fato, moldados por ela. Que nós, irmãos, não apenas cantemos louvores que exaltem a Jesus Cristo como Rei, mas que nós possamos, irmãos, viver de uma forma que demonstre que, de fato, Jesus Cristo é Rei sobre as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, ser submissos ao seu reino, ao seu reinado. Nós possamos nos submeter ao seu senhorio. Sejamos leais a Cristo em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos. Muitas vezes, irmãos, nós cantamos, Jesus Cristo é Rei, Ele está no trono, Ele é coroado, mas às vezes, irmãos, nós dirigimos as nossas vidas como se nós mesmos fôssemos os nossos senhores. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós buscamos fazer a nossa própria vontade? Quantas coisas Jesus Cristo exige de nós e nós simplesmente negamos, nós simplesmente resistimos. Jesus Cristo, irmãos, exige de nós lealdade total. Que nós devemos estar sempre prontos, resolutos em obedecê-lo. Quando afirmamos a nossa fé, irmãos, na soberania de Cristo, mas vivemos de uma maneira contrária a isso, nós estamos contradizendo a nossa própria fé. Que nós façamos um autoexame sincero das nossas atitudes, para vermos, irmãos, se de fato nós temos sido submissos ao Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer uma entrada triunfal também em nossos corações. E é necessário, irmãos, que nós sejamos estejamos abertos para Ele. Nós devemos abrir os nossos corações para Ele. E quando fizermos isso, nós perceberemos que, na verdade, foi Ele mesmo quem abriu esses portais dos nossos corações. Foi Ele mesmo quem escancarou essas portas para que fosse entronizado em nossos corações. Que nós possamos, irmãos, olhar para este evento não apenas como algo histórico, algo do passado, mas que nós possamos ver, irmãos, o quanto isso molda a nossa vida, de modo que nós podemos olhar agora para frente e saber, irmãos, que um dia nós estaremos com Cristo, como cantou Martinho Lutero, com Ele reinaremos. Que essa verdade, irmãos, possa de fato estar junto a nós em nossa caminhada cristã. Amém? Que Deus nos abençoe, que o seu nome seja exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos declarar a nossa fé, afirmar a nossa fé. Convido o presbítero Esdras, que estará também fazendo a oração final, trazendo os avisos. Vamos ficar em pé, irmãos, para declarar a nossa fé. E hoje nós vamos ler o credo niceno inteiro. O credo niceno é o primeiro credo oficial da Igreja Cristã. Ele é uma expansão do credo apostólico. O credo apostólico surgiu de maneira descentralizada e o credo niceno surgiu no Concílio de Nicéia, em 325, e ele aqui aumenta um pouco, expõe um pouco mais o credo apostólico. Vamos então declarar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, universal e apostólica, professo um só batismo para a remissão de pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Vamos orar?